Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor de misericórdia e graça, engrandecido seja o teu nome. Nós nos achegamos diante do teu trono, rogando a Deus a tua direção para cada momento desse estudo bíblico, Senhor. Que o Senhor mesmo esteja falando conosco, que o teu Espírito esteja comunicando a nós a tua palavra, nos habilitando para ouvi-la e para compreendê-la, Senhor. Em nome de Jesus, nós te imploramos, ó Deus, que nos habilites também a praticá-la. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Semana passada, eu comecei a falar sobre um assunto que eu julgo que ele está meio em desuso, meio fora de moda, comparado a alguns outros momentos da história. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, era um assunto que se falava muito sobre ele. E que, infelizmente, a moda passou, mas a necessidade não passou. Na realidade, a necessidade só aumentou. E um tema que eu dei para direcionar mais ou menos o nosso estudo na semana passada, na primeira parte, é reavivamento, uma visita especial de Deus. Não ouço muito falar sobre esse assunto. Eu, de vez em quando, a minha igreja vai se lembrar que de vez em quando eu prego sobre isto. Eu, de vez em quando, falo sobre esse assunto. Provavelmente não tanto quanto eu deveria falar. Mas, apesar de não falar tanto, eu tenho a atenção muito grande sobre esse assunto. Anelo por isso, anseio por isso, oro por isso. Em toda a Bíblia, nós vemos que em meio à fraqueza espiritual do povo, em meio ao distanciamento de Deus, ao esfriamento dos homens e mulheres de Deus, quando se afastam das Escrituras Sagradas, eles não se agradam tanto das coisas do Senhor. Em meio a essa frieza, normalmente nós encontramos uma intervenção do Senhor. Deus levantando alguém ou algumas pessoas que se postam ante os seus pés, rogando uma visitação especial. Então, não é incomum nós encontrarmos essas dádivas do Senhor, essas visitas do Senhor em meio às carências e às necessidades do povo. Hoje mesmo, na minha leitura diária, relendo o livro do profeta Isaías, eu li um contexto em que o Senhor está falando das abominações que acontecia em Jerusalém, da frieza que acontecia em Jerusalém, do distanciamento que o seu povo tinha em relação a si mesmo, e a procura que Deus estava fazendo para encontrar alguém que pudesse se colocar nessa necessidade. Lá no capítulo 22, né? Não precisam abrir, se quiserem anotar. Profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30, o Senhor diz assim para o profeta: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ou seja, em meio à fraqueza espiritual do povo, em meio à frieza espiritual do povo, Deus estava desejoso, eu vou colocar essa expressão,
de fazer aquilo que ele vinha fazendo muitas vezes na história. Levantar alguém que se colocasse nessa brecha, nesse vácuo, nessa distância. Alguém que suplicasse em favor dessa terra, etc. Então, comumente Deus levanta. E aqui no nosso estudo nós vamos encontrar alguém que Deus levantou para poder usar essa pessoa e a partir desta pessoa alcançar o restante da nação. É o que está acontecendo aqui. Esse texto que nós lemos semana passada, de Neemias capítulo 8, eu vou reler alguns versículos, diz assim, a partir do versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Então ele começou a ler a palavra desde os primeiros minutos da manhã até o meio-dia. E assim os homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Foi a iniciativa do povo, o povo estava desejoso de ouvir a palavra, o povo estava ansiando por estar na presença de Deus, corações aquecidos, ansiando por ouvir Deus. Eles que pedem para Esdras, que era o escriba, para que lesse a lei, né? O livro da lei diante deles. E ele começa nos primeiros minutos da alva e vai até meio-dia. Na continuação do texto, quando Esdras abre o livro, aquela multidão de gente se coloca de pé diante da reverência que tinham com relação a Deus e começam a ouvir a palavra com avidez. O verso 6 diz assim: Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O que está acontecendo aqui é um avivamento. O povo que vivera distante do Senhor por décadas, foram se afastando nos dias do profeta Isaías, depois profeta Jeremias, foram levados para o cativeiro, passaram 70 anos no cativeiro, foram décadas de distanciamento com o Senhor, e agora esse povo tem seus corações despertados, desejosos, ansiando pelas coisas do Senhor. Aí eu faço uma pergunta: se o Senhor sempre, para despertar o seu povo, usa algumas pessoas, Deus usa homens e mulheres, Deus levanta alguém em meio à fraqueza e à frieza, Deus desperta alguém, Ele começa despertando uma pessoa, duas pessoas, uma família, e a partir daí, como um fermento vai levedando toda a massa, o Senhor, a partir de uma pessoa, por mais simples e modesta que seja, começa a alcançar todas as pessoas ao redor, e aqui no caso, por exemplo, alcançou a nação. Existem várias situações em que uma nação inteira foi alcançada por uma visita especial do Senhor, um reavivamento a partir de uma pessoa, de uma família. Então, a resposta para essa minha pergunta, aonde que isso aqui começou? Qual pode ser a origem? Então, eu encontrei a resposta no livro de Neemias. Se você puder voltar em algumas páginas, o livro de Neemias é logo imediatamente antes aí o livro de Esdras. Vamos voltar um pouquinho no livro de Esdras. Ele é imediatamente anterior ao de Neemias. No capítulo 7 do livro de Esdras, então quem acompanhou na semana passada
eu fiquei mais tempo lá em Neemias falando sobre esse reavivamento, essa visita especial do Senhor. Nós temos isso gravado, está aí no Facebook, e já estamos até no nosso canal do YouTube. Depois nós vamos compartilhar aí qual que é o nosso canal no YouTube. Mas essa segunda parte do estudo eu quero me dedicar um pouco a 2 versículos apenas aí de Esdras capítulo 7. Vamos ler primeiro o versículo 6. Esdras capítulo 7, versículo 6. Diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Os primeiros versículos aí do capítulo 7 faz aí para nós uma apresentação de Esdras. Vai dizer que ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, e o verso 1, o verso 2, o verso 3, o verso 4 e até o verso 5 vai falando da sua genealogia, da sua origem. No final do versículo 5, diz assim: filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu da Babilônia. Então ele era um sacerdote da linhagem de Arão. E aí no versículo que nós lemos, faz uma apresentação mais minuciosa sobre quem era Esdras. Esdras era escriba. É muito interessante que parece que há aqui uma certa redundância. O fato de dizer que ele era escriba já significa que ele era versado na lei. Ele era especialista na palavra de Deus. Mas o autor, inspirado pelo Senhor, não é redundante. Ele coloca aqui 2 expressões para dar ênfase sobre a qualificação de Esdras em relação à palavra de Deus. É por isso que o texto diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés, e ainda especifica, além de dizer que era na lei de Moisés, diz que ela foi dada pelo Senhor Deus de Israel, e diz ainda mais: e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Ou seja, ele era escriba, versado na lei que Deus deu a Moisés, revelou a Moisés para o povo, e ainda diz que a boa mão do Senhor Deus estava sobre ele. Isso é muito interessante. Aquele avivamento que nós vemos lá no capítulo 8, aquela multidão de povo, a nação ali reunida, representada nos homens e mulheres, e inclusive crianças, todos que podiam ouvir, atentos à palavra de Deus, clamando, pedindo pela palavra de Deus, demonstram que eles estavam, de fato, recebendo uma visita especial do Senhor, um despertamento especial do Senhor. Na minha humilde opinião, esse despertamento começa aqui, com este sujeito, com Esdras. Depois dessa apresentação aqui no versículo 6, eu quero que, se você tem aí o texto aberto, de Esdras capítulo 7, você ler comigo, você acompanhar aí, o versículo 10. Diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Meus irmãos, a receita está aqui. O caminho está aqui revelado para nós. O caminho de aproximação com o Senhor. O caminho para a vitalidade espiritual, para a robustez espiritual, para o vigor da alma da gente, está no que está traçado aqui para nós. Esdras
esse homem versado, escriba, versado na lei de Moisés, é para nós aqui um modelo do que Deus está fazendo, ou de como Deus age para alcançar o seu povo. E eu vou dar um tema para você que gosta de anotar: fundamentos para um verdadeiro reavivamento. Fundamentos para um verdadeiro reavivamento. Destacando apenas esses 2 versículos desse personagem, Esdras, eu vou destacar aqui 3 fundamentos que fizeram com que, a partir da vida desse homem, que estava cativo, era um escravo também, Deus se utilizou para trazer aquele despertamento para o seu povo. O primeiro fundamento: buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor. Meus irmãos, eu não vou trazer assunto novo, eu não tenho dúvida disso. Eu não vou trazer novidade aqui para a maioria de vocês. A maioria de vocês aqui já ouviu o que eu estou dizendo e o que eu estou por dizer. A grande questão não é apenas trazer conhecimento novo. Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho o anseio aqui de trazer um despertamento para mim e para você. Fazer uma ligação daquilo que nós já conhecemos para aquilo que nós experimentamos. O fato é que nem tudo aquilo que nós conhecemos, nós experimentamos. Nós conhecemos que Deus é soberano, grandioso sobre todas as coisas. Nós conhecemos textos bíblicos que falam sobre isto. Nós conhecemos hinos que falam sobre isso, entoamos cânticos que falam sobre isto, mas há uma distância muito grande entre ter consciência disso e experimentar isso na nossa vida. Levar isso para situações rotineiras do nosso dia a dia. É exatamente o que eu estou dizendo aqui. Buscar a lei do Senhor, ou buscar a palavra de Deus, se dedicar à palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, em crescer no conhecimento da palavra de Deus, é o primeiro fundamento para um reavivamento. Nós já conhecemos Jesus Cristo, nós já somos templo do Espírito Santo, nós já estamos salvos em Cristo Jesus, mas corremos o risco de acostumar com a nossa fé, de perder aquela paixão aquele primeiro amor, aquela paixão dos primeiros momentos de nossa conversão. Os anos vão passando e muitas vezes o coração vai esfriando, vai dando teia de aranhas na nossa alma. Nós vamos experimentando muitas vezes uma apatia espiritual, um declínio do nosso vigor espiritual. Como que a gente retoma? Como que a gente volta à prática? Como é que a gente volta àquele primeiro amor? À prática das primeiras obras. E qual é a primeira obra que cabe a nós? Nos afadigar na palavra, buscar na palavra, nos alimentar da palavra. Esdras era um homem escriba, versado na lei, mas diz o texto aqui, que nós lemos no versículo 10, ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Não obstante o seu ofício, não obstante a sua profissão, não obstante ser alguém já afinado com a palavra, já ter um bom conhecimento da palavra, diz o texto que ele tinha disposto o coração para buscar na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor. É o que o salmista vai diferenciar entre os servos do Senhor e os que não são servos do Senhor, lá no Salmo 1.
O Salmo 1 faz uma diferença, uma distinção entre aqueles que andam com o Senhor e os que não andam com o Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é como árvore plantada junto às torrentes das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, porque ele está ali diante das fontes das águas, é onde ele encontra vigor. É por isso que é uma árvore frondosa, é por isso que é uma árvore que dá frutos, porque está plantada junto às torrentes das águas. O nosso prazer precisa ser na lei do Senhor, e na sua lei nós devemos meditar constantemente. Ela é que alimenta a nossa alma, é que restaura a nossa alma, é que nos reaproxima do Senhor. Nós ouvimos Deus falar no fundo do nosso ser, quando lemos a palavra. Pode ser que em meio à fraqueza espiritual, nós tenhamos tanta dificuldade de ouvir o Senhor, que nós temos que ler um bocadinho, até minha alma começar a estar sensibilizada novamente, e eu então estar com o coração desmanchando diante da palavra de Deus. Eu tenho que muitas vezes me dedicar, mesmo sem sentir paladar, sem sentir gosto, lendo um versículo, lendo mais um versículo, meio desanimado, cansado, dando sono, com desatenção, mas insistir em ler continuamente, porque, voltando ao Salmo 1, essa é a grande diferença. O salmista diz assim: o ímpio não é assim. O ímpio é como a palha que o vento dispersa, é como folha seca, porque não está plantado junto às torrentes das águas. Ou seja, e qual é a torrente das águas? Qual é a fonte das águas? É a palavra de Deus, meus irmãos. É onde Deus fala conosco, é onde Deus se revela ao seu povo. É só a palavra. Esdras era escriba, versado na lei de Moisés, mas tinha disposto o seu coração para buscar na lei do Senhor. Meus irmãos, à medida que Esdras ia buscar na palavra, ia ler a palavra, se dedicar à palavra, isso foi contagiando outras pessoas, a ponto de acontecer aquilo que nós vimos no capítulo 8 de Neemias. A nação, o povo de Judá, em Jerusalém, ávido por ouvir a palavra de Deus, a partir desse pequenino servo do Senhor, que foi instrumento nas mãos do Eterno. E isso, meus irmãos, não é premissa aqui, não é só nesse lugar. Todos os lugares, meus irmãos, não há vitalidade espiritual, não há vigor espiritual, não há meios de estar próximo do Senhor longe da sua palavra. Não existe igreja verdadeira a parte da palavra. Não existe vida espiritual verdadeira longe da palavra. Não existe fé genuína longe da palavra. Tem gente que diz assim: ah, pastor, o que importa é a fé da pessoa. Ela tem fé que aquele copo d'água vai fazer diferença na vida dela. O que importa é a fé dela. Não é verdade. Não é verdade, porque uma falsa fé não proporciona proximidade com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. É só a fé verdadeira e genuína. O apóstolo Paulo diz assim aos Romanos: se confessares a Jesus como Senhor, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí ele vai dizer assim: mas, como está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não o conhecerem? E como conhecerão se não ouvirem? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Se você está abatido, se você está com a fé desfalecida, você precisa de um único remédio que pode trazer vigor para a sua alma, que é a palavra de Deus. E tenho dito. Segundo fundamento. O primeiro fundamento, buscar a lei do Senhor. Seguindo
no versículo 10 aí de Esdras 7, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, vírgula, e para a cumprir. E para a cumprir. Este é o segundo fundamento de um verdadeiro reavivamento, de uma reaproximação com o Senhor, de restabelecer o relacionamento com o Senhor para aqueles que já são crentes, que já foram alcançados pela graça do Senhor, já experimentaram aquele primeiro amor, aquele ânimo por estar na casa do Senhor, aquele desejo de estar com os irmãos em Cristo, aquela alegria de poder cantar hinos de louvores ao Senhor no meio da congregação. Esse vigor pode ter se esvaído com o passar dos anos, como aconteceu com a igreja lá da Ásia, a igreja de Éfeso. O apóstolo João, recebendo instruções, revelações de nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreve uma carta à igreja de Éfeso, dizendo: vocês precisam observar aonde vocês tropeçaram, aonde vocês caíram, aonde vocês se distanciaram. Arrependa-te e voltem à prática das primeiras obras. Quais são essas práticas das primeiras obras? É o cumprir a palavra de Deus, é um colocar em prática aqueles muitos conceitos que nós temos. Meus irmãos, eu não tenho bola de cristal para saber quem todo mundo que está assistindo agora ou depois, mas eu ouso dizer que a maioria de nós, se não todos nós, já temos conhecimento suficiente do Senhor para termos uma vida diferenciada, para não vivermos aquela vida medíocre de egoístas, de vaidosos, de pessoas que levam a mal qualquer coisa, pessoas rancorosas, pessoas ressentidas, pessoas vazias de práticas, de boas obras. Nós precisamos, por exemplo, reler a carta de Tiago, que é uma carta extremamente prática, que ele está falando para uma igreja que é igreja, já é povo do Senhor, já recebeu das benesses do Senhor, Cristo já morreu por vocês, já entregou-se na cruz do Calvário por vocês. Agora, por favor, demonstrem que vocês são dele, expressem a fé de vocês, mostrem que vocês são dele, para de ficar só querendo receber mais. A figura de linguagem que eu já usei algumas vezes nos lugares que eu preguei, é a impressão que eu tenho de que boa parte da igreja são pessoas que estão ali há anos recebendo, ouvindo, aprendendo, querendo mais, como se fossem aves no ninho de bico aberto, querendo receber mais, mas não pratica. Já cresceram, já tamparam um ninho, são aves crescidas, já têm condições de voar, têm condições de reproduzir aquilo que aprenderam, mas não fazem isso. Esdras tinha disposto o coração, é uma coisa que ele resolveu no seu coração, é uma coisa que partiu do seu interior, em buscar na lei do Senhor mais do que ele buscava até então. E além disso, de cumprir a palavra de Deus. Talvez, meus irmãos, para nós, crentes presbiterianos, que via de regra temos uma boa escola bíblica dominical, bom conteúdo de estudos bíblicos, eu ouço dizer que muitos dos nossos alunos de escola dominical poderiam, ainda como aluno na nossa igreja, poderiam ser professores em muitas outras igrejas. Então, não falta conhecimento, mas eu percebo que falta prática. Boa parte dos problemas que eu percebo é por causa de imaturidade espiritual. A pessoa conhece, ela tem os conceitos, mas há uma distância muito grande em relação a colocá-los em prática. Pratique isso que você aprendeu. Você já ouviu falar sobre amar como você é amado? Você já ouviu falar sobre isso? Não te falta conhecimento sobre isso. Você já ouviu falar sobre perdoar uns aos outros? Sobre suportar uns aos outros? Você já ouviu falar sobre dar a outra face? Andar a outra milha? Já ouviu isso uma vez, duas vezes?
dezenas de vezes, centenas de vezes. Mas talvez esse relacionamento com o Senhor de forma coletiva ainda não tenha acontecido no ambiente onde você vive. Sabe por quê? Porque ou eu ou você ainda não começamos a fazer isso, a praticar. Comece a praticar aquilo que aprendeu do Senhor. Comece a praticar o amor. Comece a praticar o perdão. Comece a praticar a renúncia. Comece a praticar o preferir a desonra. Comece a praticar não se importar com a sua honra. Comece a praticar a humildade. Comece a praticar em não se importar com a glória. Comece a praticar o suportar uns aos outros, e você verá que isso vai influenciar mais um, e mais um, e mais outro, e depois nós poderemos todos experimentar um reaquecimento do coração geral das pessoas. As pessoas vivendo uma comunhão diferenciada, vivendo um tempo diferenciado, vivendo um amor diferenciado, esse amor que veio ser expresso por Jesus Cristo na cruz, e que nós, como seguidores de Cristo, deveríamos ser aqueles que reproduzem isso para o mundo. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal de João 17, ele diz que nós deveríamos viver uma unidade, uma proximidade uns com os outros, de tal maneira que o mundo, ao nos observar, o mundo creria que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Quando nós anunciarmos o Evangelho do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nós o anunciaremos vivendo uns com os outros. Vamos adiante, irmãos. Primeiro fundamento para um verdadeiro avivamento foi buscar a lei do Senhor. Segundo, cumprir a lei do Senhor. E o terceiro está aí na sequência do texto: ensinar a lei do Senhor. Ensinar a lei do Senhor. Esdras, que era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. No versículo 10 que nós estamos usando aqui como base, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para, primeiro, buscar a lei do Senhor, segundo, e para a cumprir, vírgula, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Buscar na lei do Senhor, se alimentar da lei do Senhor, aprender e apreender da lei do Senhor, se dedicar intencionalmente a conhecer mais e melhor a palavra do Senhor. Se ficar lendo a Bíblia uma vez por semana no dia da pregação é pouco. Experimente alimentar o seu corpo uma vez por semana, você morre. Muitas das nossas almas estão morrendo por falta de alimento, por inanição. O segundo fundamento é cumprir a lei do Senhor. Existem multidões de pessoas que conhecem a palavra e não a cumprem. Um maior exemplo talvez seja do próprio diabo, conhecedor da palavra. Argumentou com o nosso Senhor Jesus Cristo se utilizando de textos da Bíblia, citando o Salmo 91 para Jesus Cristo, quando lhe tenta fazer com que ele se atirasse lá da torre mais alta do templo. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito, porque dará ordem aos teus anjos para não tropeçarem em nenhuma pedra. Mas não é um cumpridor da palavra, conhece a palavra, mas não cumpre a palavra. E o terceiro fundamento, ensinar a lei do Senhor, ensinar a palavra do Senhor. Meus irmãos, ensinar a palavra, compartilhar a palavra, não é prerrogativa apenas de pastores ou de teólogos. Pregar a palavra do Senhor é requisito de todos aqueles que foram alcançados pela palavra.
Todos nós que recebemos de graça somos devedores, porque recebemos algo que nós não pagamos, nós não compramos, nós recebemos gratuitamente e somos responsáveis por tantos que estão próximos de nós que não conhecem a palavra. O Senhor é duro ao dizer que cobrará de nós o sangue dessas pessoas que morrerem ignorantes da palavra, sendo que nós estávamos próximos delas e deveríamos pregar para elas. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo diz: pois sobre mim pesa esta obrigação, pesa esta responsabilidade. Ele diz isso como servo do Senhor, e ele escreve para a igreja de Corinto dizendo assim: sede meus imitadores. Se ele era devedor, nós somos devedores. Se sobre ele pesava essa responsabilidade, sobre nós pesa esta responsabilidade, porque ele era um ser humano como nós. Eu vou voltar a falar aquilo que eu disse no início. Todas as vezes que ao longo da Escritura Sagrada, e muitas vezes na história da igreja, em que começa a haver um abatimento no povo de Deus, Deus vem revigorá-los. Deus não deixa o seu povo caído. Normalmente ele levanta uma pessoa, duas pessoas. Existem muitos fatos na história. História, avivamento norte-americano com Jonathan Edwards. Não poderia esquecer dos próprios reformadores, que foram instrumentos do Senhor para trazer um verdadeiro reavivamento no meio da cristandade, entre os pais da igreja e na própria história relato bíblico. Nós encontramos que Deus levanta pessoas, Deus levantando pessoas para fazerem o quê? Para se debruçarem em torno da palavra. É a palavra, é onde nós ouvimos o Senhor. O salmista vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que pode restaurar a minha alma e a sua, o que pode aquecer o meu coração e o seu coração, é a palavra do Senhor. Você pode rejeitar isso, você pode não concordar com isso, você pode achar que existem outras alternativas e outros caminhos. É como se você estivesse dando um murro em ponta de faca. Você vai se ferir, você vai se frustrar. Nenhum relacionamento, nenhuma conquista, nenhuma pessoa, nenhuma virtude humana, nada pode suprir o anseio da nossa alma. Nada pode preencher o vazio do nosso coração. Somente o Senhor pode fazer isso. Eu sei que eu não estou falando coisas novas. Não tenho esse propósito de trazer nenhum ineditismo aqui. Mas eu quero desafiar a você nesta noite a buscar na lei do Senhor. Talvez você já esteja com o coração bem aquecido, não está abatido, não esteja enfrentando nenhuma apatia espiritual. Louvado seja o Senhor. Então a palavra de Deus para você vai ser prevenção. Faça isso que eu estou dizendo, para que você esteja prevenido quando vierem os maus dias. Quando vierem as pressões, as opressões, as perseguições, os ventos contrários, quando você for abatido pelo desânimo, pela apatia, quando você não tiver vontade de ler a palavra, não tiver interesse com as coisas do Senhor, não se alegrar mais em estar na comunhão dos santos, do povo de Deus, então você faça isso de maneira preventiva. Eu quero encerrar esse momento relendo um texto que eu mencionei aqui para vocês. Eu até recitei alguns versículos do Salmo 1, e que faz aqui a distinção entre o justo e o ímpio.
O justo é o que medita na lei, tem prazer na lei, na palavra, nas escrituras, em conhecer, em cumprir e em ensinar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E o que distingue um do outro é justamente esse livro precioso, a palavra de Deus. O salmista no Salmo 119 diz assim: guardo no coração, Senhor, as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos visite com graça abundante, com a sua misericórdia. Que o Senhor aqueça o nosso coração, que Ele traga, ainda que seja a partir de 1 de nós, de 2 de nós, de 5 de nós, de 20 de nós, que Ele, a partir de nós, a partir de aquecer nosso coração, de nos trazer junto à sua palavra, nos use para alcançar muitas outras pessoas, e que nós experimentemos uma cidade, quem sabe uma nação prostrada aos pés de Jesus. Não uma nação que espera nos políticos solução para os seus problemas. Não crentes que simplesmente militam em torno de ideologias políticas achando que isso pode trazer alguma esperança. Mas um povo crente que peleja pela causa do Senhor, que defende o nome de Jesus Cristo, que vive a todo custo a fé genuína em Jesus Cristo e que exala o bom perfume de Cristo. O perfume do amor, da paciência, da perseverança, da justiça e da equidade. Que o Senhor nos abençoe.